Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas principais informações do São Paulo desta sexta-feira. Amanhã tem mais uma rodada, começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo joga contra o Vitória no Morumbi. Vamos acompanhar aqui as principais informações do São Paulo, notícias sobre possível saída do Jandrei, Lucas Ferreira também, que está muito próximo de deixar o São Paulo. As principais notícias do tricolor, deixar os créditos aqui na descrição, o Jogo Aberto, Grupo Bandeirantes e também o UOL Esportes. Você que está chegando por aqui, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo. Paulo não apenas tinha vantagem, mas atravessa um momento muito positivo, jogando bem, tendo variação de jogo, mudou o esquema tático, treinador novo. E agora, Jandrei pode estar saindo do São Paulo, Lucas Ferreira também e Arboleda, que vem se destacando machucado. São notícias do tricolor paulista que junta os cacos depois da eliminação na Copa do Brasil e enfrenta o Vitória. Eu sou São Paulo, sou tricolor do Morumbi. Ter uma sequência de vitórias quebrada faz parte do futebol, mas da maneira como foi na Copa do Brasil, dói. Rafael expulso no início, derrota e ainda ser eliminado nos pênaltis sem acertar nenhuma cobrança é complicado. O clube enviou um ofício à CBF para reclamar da atuação da arbitragem, principalmente por causa do cartão vermelho ao seu goleiro titular. O jogo não tem análise. A gente não conseguiu jogar. Jandrei foi um dos personagens desta partida. Entrou no lugar de Rafael, não defendeu nenhuma cobrança nos pênaltis e ainda errou sua tentativa. O goleiro já havia despertado o interesse do Juventude e um empréstimo até o final do ano está sendo negociado. Quem também pode sair a qualquer momento é Lucas Ferreira. O São Paulo recebeu uma oferta de cerca de 8 milhões de euros do Shakhtar Donetsk. A negociação com o atacante de 19 anos pode dar uma aliviada na crise financeira são paulina. E o prejuízo financeiro com a eliminação? Pois é, quase 5 milhões de reais deixaram de entrar para os cofres do clube. Pé no chão. Nós somos horríveis agora e não éramos fenômenos antes. E agora resta para a temporada Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu sei que é clichê, mas não há tempo para lamentações. Neste sábado, o São Paulo enfrenta em casa o Vitória e busca o 5º resultado positivo consecutivo na competição nacional. Para o confronto, Arboleda está fora e é mais um que integra o DM tricolor. Sentiu dores contra o Furacão e teve constatado uma lesão no músculo retofemoral da perna esquerda. Já faz tratamento. Ontem, na Barra Funda, o time se reapresentou e Lucas participou da atividade com os atletas que não jogaram ou atuaram menos de 45 minutos em Curitiba. O retorno do ídolo está cada vez mais próximo. A recuperação no Campeonato Brasileiro é plena. O time é o 8º colocado com 25 pontos e agora está a 4 do G4. E na terça-feira enfrentará o Atlético Nacional na Colômbia. Primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Chico, de verdade, o São Paulo vinha em ascensão e de repente eliminado pelo Atlético Paranaense, que está na Série B, que poupou na primeira partida, na qual o São Paulo poderia ter feito um placar bem mais elástico e agora tem que conviver também com essa eliminação, com a falta do dinheiro da Copa do Brasil. É o risco do mata-mata. O Crespo, ele meio que se protegeu disso, quando lá na sua chegada ele meio que avisou o torcedor. A gente não vai conseguir disputar todas as competições. Agora, dava para ter passado do Atlético, né? Então, essa é a frustração. Você daqui a pouco cai para um favorito ali, ok, a gente ia entender que o São Paulo não tinha pernas para tanto, tem muito jogador machucado. Mas o problema foi a maneira como essa eliminação aconteceu. E aí, joga, de certa forma, uma pressãozinha, não para a Libertadores, que eu acho que o São Paulo não é um candidato, pode ser que avance, mas para melhorar a sua vida no Brasileiro, continuar a boa fase e tudo mais. E a resposta tem que vir nesse jogo já, né? Edu Dracena, elogiamos tanto o São Paulo e agora no Campeonato Brasileiro a situação está muito melhor. Inclusive, se o São Paulo continuar com esse desempenho, vai conseguir vaga para a Libertadores de uma maneira até tranquila.
até tranquila e você vê o que o Crespo fez com a equipe do São Paulo, né? Alguns jogadores cresceram com ele comandando. Agora, eu não entendi ele ter deixado o Marcos Antônio no banco de reserva nesse último jogo contra o Atlético Paranaense. Preservou. Mas Gramado sintético, né? Mas o menino, 25 anos, tinha vantagem, tá voando, que faz a diferença no meio de campo. Então, eu acho que isso, com certeza, deve ter pesado assim. Pô, podia ter colocado ele. Mas eu vejo que o São Paulo está vivendo um bom momento, né, no Campeonato Brasileiro. E essa eliminação, eu espero que não possa trazer tanto prejuízo assim para a sequência do ano. Ronaldão. Você secou, eu imagino, o São Paulo, mas não imaginava que isso acontecesse. E tem a perspectiva agora positiva da volta do Lucas Moura. Sim, não, é a grande esperança do torcedor também, porque o São Paulo, a gente falou aqui, contra o Flamengo, não conseguiu medir força. Mas depois, na sua casa, começou a colocar aquele espaço, medindo o espaço com o adversário, fazendo a diferença. Contra o Corinthians, quando tinha um jogador do Corinthians, tinha 3 do São Paulo, aí que alerta ligado e tal. Aí veio, sabe o quê? A soberba. É isso que arrebenta o São Paulo. Aí veio a soberba, não, atleta, Série B, não. Em casa era pra ter feito o quê, Chico? O serviço em casa. Mas a gente viu isso aqui no programa. Tomou gol por quê? A soberba estava aqui no programa. Os tricas aqui estavam achando. O doutor, o Sgarbi, fácil, o Cicinho lá dos Estados Unidos. Então aqui nós não vamos enganar o torcedor, não. Foi a soberba mesmo, porque era pra ter passado o São Paulo já aqui. Feito em casa. Aí começou com esse negócio, aí foi pra lá, deixou um no banco, deixou um outro, tirar o pé. Aí se lascou. Honestamente, essa noite eu quase nem dormi, porque eu fiquei preocupada com os meus amigos Juvena e Marco Aurélio Cunha. O Cicinho não, porque tá na companhia do Mickey, né? Então tá no mundo mágico. Fugiu, né? Deu aquela vazada. Agora a duplinha ficou machucada, triste. Então... O que tá acontecendo no São Paulo é um negócio meio espantoso, por mais que a gente dê risada aqui. O São Paulo tá vendendo todo mundo. E tem campeonato ainda pela frente, hein? Não é espantoso, né? Se você reparar o que está sendo o governo Casares, é a dilapidação de patrimônio, que é comum em alguns governantes, né? Como você vender o seu patrimônio a preço de banana. Se vocês encontram paralelos em outros setores da sociedade, eu encontro. E aí a gente não sabe, o Casares deve prestação de contas não ao Conselho do São Paulo, ao torcedor do São Paulo, desse plano de liquidação de jogadores a preço de banana, né, os jogadores da base, em nome de um plano de saneamento financeiro que a gente não tem nenhum esclarecimento, e com aquele asterisco de possível incremento desse plano de lapidação da base com um investidor estrangeiro, talvez o tal do grego Marinax, que faz negócio com o Textor lá no Botafogo. Então, o Casares deve explicações, né? Continua devendo explicações. A questão do campo e a eliminação também tem um pouco de relação com a dilapidação do patrimônio, porque você perde a chance de avançar na Copa do Brasil e perde a chance de lucrar com a Copa do Brasil. Tem a janela que fecha aí em setembro, então se o São Paulo tivesse classificado, talvez fosse um cenário. A eliminação provoca a pressa na venda. Então, isso tudo foi 12 horas depois da eliminação, meio que escondida pela turbulência do derby, né? O derby meio que colocou a eliminação do São Paulo num segundo plano, né? Mas depois que a gente começou a discutir o Abel, o Corinthians, o impeachment, tem o São Paulo eliminado pelo Atlético, que está na Série B. Né? Mas aí, Tironi, eu discordo da parcial da enquete, porque mais que o São Paulo tem o Internacional, né? O Internacional foi dos 4 clubes aquele que jogou todas as fichas na Copa do Brasil, em termos de mobilização da sua torcida, de priorização de escalação e tudo mais. O São Paulo não fez isso. O São Paulo fez, digamos, uma estratégia mista, né? Ele, na semana passada, ele jogou com o time quase que reserva contra o Atlético, priorizando o jogo do Brasileirão contra o próprio Inter, né? No final de semana. E ganhou o jogo do próprio Inter
no final de semana com seus principais jogadores. Aí, na volta contra o Atlético, ele colocou mais titulares. Não todos, mas mais titulares. O Inter foi com tudo contra o Fluminense, perdeu para o São Paulo no Brasileiro. E como vai pegar o Flamengo na Libertadores, ninguém no Inter acha que o Inter vai passar pelo Flamengo. E aí passa a ter o Inter a preocupação em não voltar a se aproximar da zona de rebaixamento no Brasileirão. O São Paulo respirou um pouco no Brasileirão e tem a Libertadores, uma possibilidade que o Inter talvez não tenha, avançar de fase. Agora, para avançar de fase, você precisa de jogador. Para avançar de fase, você precisa de jogador e goleiro também. Né? Batedor de pênalti. Para avançar de fase, muitas vezes na Libertadores, você precisa de jogador, goleiro e saber bater pênalti e defender pênalti. E foi assim que o São Paulo foi eliminado ano passado da Libertadores. Foi assim que o São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil. Quando o São Paulo vai para uma disputa de pênaltis, isso assolava o Palmeiras até pouco tempo, né, Danilo? Ainda assola. Você tem a sensação da derrota, porque você não tem goleiro, ainda mais o Jandrei, e não tem bons batedores. Então, essa é uma situação para terça que vem contra o Nacional de Medellín. E o São Paulo, além de tudo, nessas 12 horas, perdeu um dos seus principais jogadores machucado, mais uma vez, Arboleda. Mais uma vez, um titular machucado do São Paulo às vésperas de um confronto importante. Então, São Paulo 2025 é um caos no campo. Enquanto a direção tenta mostrar que está controlando as finanças, impedindo grandes investimentos, deixando o elenco mais curto do país, e aí agora está muito claro que as questões principais elas vão além do treinador, né? Que o Crespo está se deparando com muitas coisas que prejudicavam o trabalho do Zubeldia, né? E acho que isso está claro, né? Essas limitações estão claras. E aí, aí você não pode se dar o luxo de ter no elenco curto jogadores caros que não produzem nada. Isso está acontecendo com quase... E o Jandrei é mais um desses casos. É um jogador caro, um goleiro reserva caro, que não produz nada, né? Produz. E que aí são discussões saborosas, porque ele conseguiu a proeza de ser um goleiro queimado numa disputa por pênaltis. O melhor momento para o goleiro é a disputa por pênaltis. Ele só tem a ganhar com a disputa por pênaltis. É verdade. Talvez ele não pegasse nenhum e a gente não estivesse falando nada aqui sobre isso. Pegar o pênalti é um mérito, né? O Cássio ontem, que o Trajano falou, foi buscar o pênalti e estava 1-0 para o Cruzeiro contra o CRB, ele pegou um pênalti decisivo no tempo normal. Mas o Jandrei, além de não pegar, ele quis pegar a bola e bater o pênalti. E ele falhou no gol. Num clube que teve lá o Rogério, que por sinal foi quem indicou a contratação do Jandrei, e que um clube que teve o goleiro histórico, tá lançando a camisa do Rogério na semana. Será que o Jandrei não pensa nessas coisas? Meu Deus do céu. O que passa naquela cabecinha que tem um monte de que eu queria fazer pro... É isso aí, torcedor do São Paulo, as informações do Tricolor. São Paulo que vira a chave, infelizmente ficou pelo caminho na Copa do Brasil, foi eliminado. Uma eliminação ali que eu acredito, né, que a maioria dos torcedores não acreditavam numa eliminação do São Paulo para o Atlético Paranaense, principalmente pela vantagem. Mas agora é virar a página, né? Vida que segue, se preparar para as próximas partidas. Semana que vem é a semana também de jogos importantes, já tem a primeira partida das oitavas de final da Libertadores, mas antes do final de semana tem uma rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo recebe o Vitória em casa no Morumbi e quem sabe, né, garantir mais 3 pontos para encostar ali no G4 do Campeonato Brasileiro. Sobre a possível saída do Lucas Ferreira, a matéria aqui no GE, né, que o São Paulo ficará com 80% de venda de Lucas Ferreira e pode ganhar bônus. Aqui os valores dessa negociação do São Paulo com o Shakhtar. O São Paulo ficará com 80% do valor total da operação de venda do atacante Lucas Ferreira para o Shakhtar da Ucrânia. A oferta dos europeus para comprar o Lucas Ferreira é de 10 milhões de euros, chega ali na casa dos 63 milhões de reais, mas aí o São Paulo só tem 80%
dos direitos econômicos, né, do jogador e ficará com 8 milhões de euros, cerca de 50,5 milhões de acordo com a cotação aí desta sexta-feira. Os outros 20% do valor total da operação ficarão com o Boa Vista, outro detentor dos direitos econômicos de Lucas Ferreira. Eu acho um valor baixo, né, para um jogador jovem que tem muito potencial, um garoto que acredito que vai... já é uma realidade, não é promessa mais, né? Jogos aí que ele entrou no São Paulo, fez algumas partidas jogando muito bem, mas eu acho um valor bem abaixo, né? Ali 60 milhões, né, de 63 milhões de reais por um jogador muito jovem, mas o São Paulo está precisando de dinheiro, né? Precisando fazer grana e aceitando aí praticamente, né, acertando aí a saída do Lucas Ferreira para o Shakhtar. Outro jogador que pode estar de saída do São Paulo é o Jandrei. A torcida, né, vai gostar da saída do Jandrei. Ele que na disputa de pênaltis ali, eu concordo com o Arnaldo, né, o goleiro conseguiu se queimar na disputa de pênaltis. Ele não tinha nada que cobrar aquele pênalti. Nas penalidades ali, nas cobranças do Atlético Paranaense, ele foi muito mal também. E ele pode ser que o São Paulo, né, acerte o empréstimo dele para o Juventude, que já vinha recebendo sondagens, né, do Juventude antes mesmo dessa partida aí da Copa do Brasil. Mas é aguardar e ver o que vai acontecer. O São Paulo tem essa partida aí contra o Vitória no final de semana. Já deixa o seu palpite aqui abaixo, se inscreva também, ativa o sino. Valeu e até o próximo vídeo.